Fala pessoal, eu sou o Class, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, dando continuidade à nossa série Godot Basics, nós vamos falar não de nós, mas de script. Sim, vamos falar acerca de 3 processos muito conhecidos e também de uma palavrinha-chave que vira e mexe e tem pergunta aqui nos comentários. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se não for inscrito, para que nós cresçamos cada vez mais a comunidade e assim eu seja também motivado a trazer mais conteúdo. E se você puder e quiser, deixa aquele like, eu sei que ele foi relevante para você e o YouTube também vai recomendar a outras pessoas. Sem mais, vamos para o vídeo. Muito bem, e para isso eu criei essa cena teste, tá apenas com background aqui com essas bandeiras, o player 2 e o player 1 apenas como sprite, tá? Lembrando que isso não é um tutorial, é apenas uma aula falando acerca dos scripts que nós vamos analisar e por isso eu coloquei um script já no nosso nó 2D. Aqui nós temos os 3 métodos principais da Godot, Ready, Process e Physics Process, que nós vamos ver a diferença de cada um deles. Vamos lá. O primeiro deles, Ready, ele é executado apenas uma vez assim que o jogo é iniciado. Então, se por exemplo eu escrevo print, entrei no jogo, e eu executo essa cena, aqui no meu output eu vou ter entrei no jogo uma vez apenas, certo? Porém, se eu escrevo algo print aqui no process, estou em processo, e dou agora um play na cena, olha só. Eu vou ter, estou em processo infinitamente. Vou dar um stop aqui, porque isso vai ficar infinitamente mesmo. Mas antes dele eu tenho o entrei no jogo que está aqui na minha função ready, certo? E o mesmo vai acontecer, vou copiar aqui, se eu colocar aqui no physics process, certo? Vou tirar esse aqui e comentar e dar um pass pra gente, só para não ter o erro, tá? Estou em physics process. Vou deixar em inglês. Olha só, vou dar play. Ele também vai infinitamente. Muito bem. Agora, qual é a diferença entre um e outro? Vocês vão perceber, o ready ficou muito claro, ele aparece uma vez só. Então, se eu quero executar algo uma vez, eu uso ready. Mas se eu quero que aconteça continuamente durante o processo do jogo, eu vou usar ou process ou physics process. Mas qual a diferença entre eles? Apesar de muito parecidos, a diferença entre eles está em como eles lidam com a questão da taxa de frames. Por exemplo, se eu tenho process, e aqui eu vou imprimir, tá? Eu tenho o parâmetro delta aqui, como vocês podem ver, e agora eu vou imprimir o nosso delta, tá? Print, vocês podem fazer isso também para verificarem. Vou imprimir o parâmetro delta. Olha só o que acontece no process. E aqui eu vou dar um Ctrl K apenas para ter somente o process, tá bom? Vamos lá. Olha só o que vai acontecer. Parei. E se vocês notarem, vamos lá no começo. O meu delta ele começa com o valor de 0,077,013,02,01. Olha só. Depois ele tem algumas variações. E depois ele fica constante, com uma pequena variação aqui. E depois constante, variação constante. Por quê? Porque está em process. E a taxa de frames no process nem sempre é contínua. No entanto, olha o que acontece. Agora vamos dar um pass aqui. Quando eu tenho a impressão do delta no nosso physics process, tá? Vou dar um clear para vocês perceberem que eu estou efetivamente agora no physics process e dando um play na cena. Ok, agora stop. Vamos lá para o começo. Olha só, ela é estável. Podem perceber que não tem nenhuma variação na taxa de delta. O que significa que quando eu preciso de algo exato, eu preciso que algo seja exatamente como eu quero em física, por exemplo, o movimento de um jogador ou algo assim, eu vou usar o processo de física, no qual ele vai compensar a diferença de taxas do valor de velocidade delta. Já no process eu não tenho essa garantia. Então essa é a diferença entre elas. Eu vou mostrar isso agora através da movimentação dos nossos dois players. Percebam só. Para isso, eu vou aqui em cima criar duas variáveis, onReadyVar, e vou chamar de player 1. Ele vai ser o nosso player 1, para ser bem lógico, claro. E aqui vamos duplicar essa linha, só mudando para 2, porque vai ser a nossa variável 2, certo? Eu tenho os dois players, que são esses sprites, e eu vou fazer com que eles se movimentem
primeiramente aqui no nosso objeto Physics Process, tá? Aliás, vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui no Process. Ó, vamos fazer assim que vai ficar bem legal essa diferença. A gente vai pegar a variável do nosso player, player1.position.x, e nós vamos passar mais 100. Por enquanto, mais 10. Por enquanto sem delta, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre delta também. E já aqui no segundo, player2.position.x mais igual 10 também. Olha o que vai acontecer quando nós executarmos o player 1 no process e o player 2 no physics process. Não sei se vocês conseguiram perceber. Eu vou deixar em câmera lenta a cena e percebam como eles se movimentam diferentemente um do outro. Perceberam? O que acontece entre eles, como vocês viram na câmera lenta, é que o Physics Process mantém uma taxa igual, então a movimentação é muito mais precisa, enquanto o Process não. Agora vamos falar do bendito parâmetro delta. O que é o delta? Como vocês perceberam quando nós imprimimos aqui, o valor de delta, quando preciso, quando não tem variação, é 0.0166667 e infinitamente essa divisão, porque é o valor dividido por 60. Tá? Então, a gente tem uma variação em decimais. O que acontece é que, neste caso, eu vou agora deixar como 1 em ambos, para a gente ter uma movimentação de 1 pixel por segundo. Olha só, vocês percebem que eles saíram na mesma posição, mas tem uma variação entre eles. Agora, olha o que acontece quando eu coloco multiplicado por delta. Opa, quase que eu não escrevo delta, agora sim. Olha o que acontece quando eu multiplico por delta. Como ele vai ficar extremamente lento. Por quê? Eu vou pegar essa taxa de 1, que é a minha velocidade, tá? Eu vou multiplicar pelo valor decimal que vocês viram anteriormente. Olha só como ele está lento. Então, se eu tenho uma velocidade multiplicada por delta, imagina que eu tenho 20, tá? Então eu tenho que multiplicar 20 vezes 0,01666 infinitamente. E agora sim eu tenho uma movimentação mais suave e fixa no valor de delta. Olha só ele passando. Cada bandeirinha dessa tem 30 pixels. Olha só o tempo que ele gasta. Aproximadamente 2 segundos, porque ele está em 20. Tá vendo? Olha só. E aí vocês percebem que uma multiplicação por delta faz essa verificação da velocidade que nós temos, o speed, e multiplica pela fatorização, que é o valor em delta. Então é por isso que eu preciso passar ele. Agora tem um ponto importante. Tanto nessa process, na Physics Process, eu tenho o parâmetro de delta. Se o delta não existir, olha só, vou deletar daqui e vou multiplicar por delta. A Godot fala que tem um erro. Por quê? A assinatura da função não bate com pi. A assinatura é um void e precisa de um float. No caso, nosso float é o próprio delta. Tá bom? Então, o delta é esse parâmetro. E se porventura eu não uso, ó, vamos supor que eu dei aqui, tá? Passei aqui, ele vai dar um alerta. O alerta que ele deu, se vocês perceberem, é justamente isso, que o delta nunca é usado nessa função. E se a gente não quer usar efetivamente ele, a gente pode colocar um underline apenas para sair com esse warning, com esse alerta. Olha só. Agora eu não tenho nenhum alerta e não estou usando o delta. Tá bom, pessoal? Então foi um vídeo mais curto, mas seguindo a nossa série Godot Basics. Eu espero que tenha ficado claro. Quando usar um ou outro é muito do dia a dia, mas lembrando que o Physics Process é muito mais preciso. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. A gente vai tentar, na medida do possível, auxiliar vocês. Não esquece também de deixar aquele like para eu saber que esse vídeo foi relevante. E se não for inscrito, se inscreve também se puder e quiser, compartilha com outras pessoas para que nós cresçamos e cheguemos logo aos 2.000 inscritos aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!